Eu errei, Boruto solaria Hashirama com a mão nas costas. Bom, pelo menos é isso que acharam que eu diria. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e no vídeo de hoje eu trago a vocês a réplica em relação ao contraponto apresentado pelo Emanuel do canal Nação Nerd. Lembrando, esse vídeo, apesar de conter claramente um teor de discussão, tem como foco priorizar a informação e também mostrar outras perspectivas acerca da obra, já que opiniões são apenas opiniões. Uma ideia contrária à sua não deve ser e não pode ser um pressuposto palpável para que você odeie alguém e ridicularize essa pessoa, por mais controversa que seja uma conclusão, sendo ela óbvia ou não. Ainda mais quando falamos de debates envolvendo personagens de Naruto, porque isso só ficará no nosso campo da imaginação, pois o que ocorreria de fato só o próprio autor para desenvolver um desfecho de sua preferência. Dado essa introdução, vamos direto ao que interessa. Lembrando que o vídeo do início da discordância e também do outro postado pelo Emanuel estarão fixados aqui na descrição. Até para quem não acompanhou o debate não sabe muito bem o que foi falado ou argumentado por ambos os lados. E por fim, não menos importante, vou acelerar as respostas que ele deu e na sequência trazer as réplicas. Porque só o vídeo em questão tem 40 minutos e se eu fosse reagir a ele na íntegra, esse daqui passaria facilmente dos 90 minutos e eu quero compactar tudo da melhor forma possível, sem transformar esse vídeo num filme. E muito bem, vamos lá, direto para as premissas. Lembrando, como eles bem falam, ninguém é dono da verdade. Aqui nos nossos canais expressamos apenas as nossas opiniões. Esse ponto aqui eu concordo com ele. Não existe verdade absoluta. Então, se vocês não concordam comigo, concordam com ele, faz parte. E se concordam comigo, mas não concordam com ele, faz parte também. Então, bora continuar. E cabe a quem assiste analisar se o argumento é ou não convincente. E eu, como venho do mundo dos debates e tenho isso como hobby quanto ao tema Naruto desde o famigerado Orkut, preciso deixar isso bem claro. Então, galerinha, sem rage para nenhum dos lados e contra nenhuma das pessoas aqui inclusas. Lembrando, se você aprecia esse tipo de conteúdo, curta e se inscreva no canal. Uma parada aqui que eu notei, né, que foi meio que uma alfinetada, é que, tipo assim, tu faz análise há muito tempo, beleza? Mas isso não quer dizer muita coisa, tá? Pode ser que surja alguém que saiba mais que você e que saiba mais que eu futuramente, uma pessoa que não participou do Orkut, MSN, nem nada do tipo. Enfim. Bom, e aqui começam os problemas, né? Primeiro pela questão da interpretação e semântica. Eu disse que era importante citar que não é bom ficar desmerecendo uma pessoa com ofensas, apenas porque discordamos dela e é por isso que eu cito a minha experiência de debates, justamente para dizer que ter essa postura não seria algo bacana para esse tipo de dinâmica. Basicamente é só ouvir o que eu digo antes e o que vem após, é um complemento e é a mais pura interpretação, e aqui infelizmente a interpretação do Emanuel falhou, de certa forma se sentindo ofendido pelo que eu falei sem a menor necessidade. E cara, na boa, cuidado, porque esse tipo de percepção pode afetar o seu emocional e aí comprometer todo um debate que poderia ser centralizado apenas nos argumentos, e vamos ter uma melhor dimensão disso lá pro final. Mas deixando isso de lado e vamos prosseguindo. Essa parada dele defender uma Bijudama, o que acontece é que é o seguinte, a Bijudama ela realmente explode ali. Só que o Madara também estava desprotegido, se não me engano. Realmente é um feito impressionante do Hashirama. Só que, tipo assim, ele sabia que a Bijudama ia explodir e ele tinha uma técnica para poder se defender. As técnicas do Mokuton não são lentas, mas são técnicas do Mokuton. E aqui começam as sequências de negações e distorções do que é falado ou mostrado pelo mangá. Madara já estava dentro do Susanoo, já o Hashirama estava fora do Mokuton, e aqui eu me referia ao fato do Hashirama estar em cima do Mokujin e depois ter descido ao solo para só então se proteger da explosão com outro Mokuton. Ou seja, foi uma velocidade corporal de movimentação que antecede um jutsu, tornando um fato positivo em prol da velocidade do Senju. Talvez eu tivesse ter que desenhado aqui, como costumo fazer, mas enfim. Pô, mas aí tá de brincadeira, Matt. Porque, tipo assim, a distância que foi, realmente foi grande, do disparo da Bijudama do Jura. Só que você desconsiderou um ponto. A diferença de tamanho das Bijudamas e que o Hashirama estava atento, o Boruto não estava. Não houve desconsideração do tamanho das Bijudamas, tanto que isso é mencionado no vídeo. E o argumento de dizer que o Boruto estava distraído não é muito válido, justamente porque os inimigos ainda se encontravam mediante as localidades próximas, e ele próprio salienta a necessidade de urgência. E ainda que fosse o caso da distração, isso mostra que ele não é focado em combate, mesmo quando há perigo, que é um argumento favorável a ser usado contra o personagem, quer você queira ou não. Só uma observação
comparação, Boruto é rápido? É claro que é, mas o ponto aqui é demonstrar que essa velocidade e seus reflexos não são divinos, algo que, por exemplo, muitas pessoas consideram parelho com o Naruto modo Rikudo, o que não é nem perto de ser uma verdade, pois o feito do Naruto foi contra um feixe de luz ainda menor e bem mais rápido, estando a queima-roupa. Não que essa comparação tenha sido feita pelo Emanuel, porém fica claro que os argumentos em prol do Boruto são muito mais relativos a falas do que a méritos, quando comparados a outros personagens realmente rápidos. E quando digo rápidos, lembramos logo de quem? De Madara, Rikudo, Jigen, Kaguya e por aí vai. Já o Boruto, para ser colocado acima do Jigen em velocidade, que é acima do Naruto ou do próprio Sasuke, Otsutsuki precisaria ter sido superado por algum personagem específico e que abranja o status de velocidade. E aí sim, esse mesmo personagem, caso superado pelo Boruto, deixaria bem evidenciado que o Uzumaki é muito mais veloz do que qualquer outro dentro da obra, porém isso não aconteceu. Então, para ter uma relação clara aqui de velocidade, alguém precisaria ter vencido Naruto modo Baryon. E esse alguém superior, caso derrotado pelo Boruto, aí sim validaria a sua speed como a maior dentro da obra. Ademais, a fala sobre o Code ser superior ao Jigen condiz a um contexto amplo de poder e força, e ainda assim é uma dedução do que poderia ser e não o que realmente é. Dedução é diferente de constatação empírica. Vamos lá. O Boruto ele teve trabalho com os egos? Realmente ele teve, mas eram 4 egos do Jubi. Não era um que ele estava enfrentando, ou seja, ele tinha que manter sua atenção em 4. 3 que estavam no solo e o Jura que estava em cima. Além de que ele contava assim com meio que um auxílio do Code que meteu o pé. Ele viu que não ia dar conta e meteu o pé. Sim, Boruto confrontou 3 dos 4 egos do Jubi, porém aí vem o grande ponto de atenção que você ignorou completamente. Como você mesmo disse, é necessário analisar os detalhes acerca dos fatos, o que tu não fez na maioria das respostas. Apesar de terem sido mais de um oponente, não muda o fato que os confrontos ocorreram em singularidade, ou seja, foram no 1 contra 1, e Boruto teve dificuldades em todos os embates isolados. Não é como se todos os egos estivessem atacando simultaneamente, pois caso fosse a situação, então Boruto teria sido finalizado ali mesmo pelo combo do Doton da Matsuri com o Chidori do Hidari. Já sobre a scan mencionada, o ponto aqui é justamente mostrar a equivalência de fatos e sustentabilidade. Por exemplo, se Hashirama lida com o Madara com Mangekyo Sharingan Eterno e o Madara é mais rápido e muito mais perceptivo que a Sarada e o Boruto por outro lado teve dificuldades de enfrentar o Hidari, isso mostra uma diferença de movimentações e percepções. Ou seja, os feitos apontam que a capacidade de lidar com as complexidades acerca dos movimentos favorecem mais o Hashirama, já que o Boruto não conseguiu evadir fisicamente ou vencer um oponente com seus reflexos ditos como superiores, enquanto a Sarada conseguia possuindo algo comum, que é o Sharingan 3 Tomoes, mostrando aí uma discrepância clara de aptidões, já que se o Boruto fosse muito superior ao Uchiha, então ele teria feito o mesmo e com muito mais facilidade. Tu desmereceu o Borutinho de novo, comparando ele com a Sarada. Essa mesma Sarada que foi surpreendida de guarda baixa por um Garra Suja, que nem se compara com o Hidari. Aqui temos mais um ponto de falsa equivalência, porque ele diz que a Sarada não evadiu de um clone do Jubi, mas aí entra a questão de análise e saber mensurar as situações de forma adequada. O Boruto possui reflexos com base em sua visão, e por isso se ele é capaz de evadir de algo, ele fará, assim como fez com as estacas usadas por Kawaki. Porém, com o Hidari ele não fez isso. E quando você cita que Sarada não conseguiu evadir de algo vindo de suas costas, isso mostra uma falta de atenção muito grande, porque ela depende do seu alcance visual para conseguir escapar dos golpes. E detalhe, nessa scan que tu mostra, ela está com o Sharingan desativado, ou seja, esse seu argumento está em total falsa equivalência. Discordo também. Eu concordo sim que o Hashirama conseguiria lidar com uma técnica ou outra do Haikage, mas se ele fosse lutar no corpo a corpo, não faz sentido você falar que ele venceria o Haikage, nem fazer frente, até porque isso aí não existe. Isso não existe. Quando o Madara ele evita os golpes do Haikage, o Haikage ataca ele no ar. No ar é bem mais fácil de você evitar um golpe de alguém velocista, porque ele não está se locomovendo no solo em alta velocidade. Cara, aqui tu precisava explicar melhor como é mais fácil alguém desviar no ar do que no solo, pois é justamente por não ter sustentação em cima que o usuário ficará privado de conseguir realizar qualquer tipo de evasão. É só lembrar do Naruto, que tentava pular do Haikage e não conseguia, já em outro momento ele era superior justamente por conseguir se apoiar e utilizar de sua velocidade no chão. Afinal de contas, de nada adiantaria essa mesma velocidade saltando sem um apoio para sustentar a sua superioridade. E é justamente por isso que ninjas rápidos como o Haikage não têm chances contra o Hashirama, porque ele manipula todo o campo e tira a vantagem que o usuário possui com velocidade. Afinal, se só velocidade bastasse, então o próprio Haikage teria sido muito bem eficaz em evadir do Mokutun sem precisar da areia do Gaara.
E lembrando, em momento algum eu disse que o Hashirama sairia no soco contra o Raikage. Pelo contrário, a afirmação vem dizer que o A não tem movimentos suficientes para finalizá-lo ou derrotá-lo, apenas porque é mais rápido fisicamente. E é justamente por isso que eu menciono Madara nessa conjectura, para evidenciar isso. Porque ninjas com um grande arsenal e grandes habilidades vão conseguir lidar com essa velocidade de diferentes formas, e no caso do Hashirama é manipulando o terreno e fazendo com que o Raikage perca a sua sustentabilidade. Cara, não é teoria. O próprio Daimon, que é superior também aos dois, afirma que, de fato, o Koji é mais poderoso que o Jigen. Sim, cara, ela continua sendo uma teoria, porque quando uma fala de um personagem não é comprovada de forma objetiva, ela perde o sentido. Por exemplo, Hashirama foi comparado ao Rikudou Sennin em feitos, mas aí eu te pergunto, o fato deles serem comparados em feito coloca o primeiro Hokage no mesmo nível real de combate do Hagoromo? É claro que não. Apenas algo bacana que eleva a moral do personagem, mas apenas isso. E o mesmo vale para afirmações que não são comprovadas, e isso ocorreu com diversos personagens, como o próprio Hiruzen, que também foi nomeado de Deus Shinobi, nem de perto ele possui um parâmetro similar ao de Hashirama. Naruto Kyuubi Chakra Modo nível 1 é apenas um deles, e que aliás é superior ao próprio Boruto atual. Mais forte que o Boruto atual? Como que ele evitaria um Rasengan Uzurico? E sim, eu disse que o Naruto KCM1 é mais forte que o Boruto, mas novamente é a minha opinião, e que sequer tenha um vídeo detalhado sobre isso, porque ele ainda virá a posteriori, o que não quer dizer que uma coisa interfira na outra. Aqui eu gosto de lembrar daquela analogia bacana, não é porque A vence B e B vence C que o A também vai vencer o C. E eu insisto, mais uma vez, a fala de um personagem como Koji ser superior ao Jigen está levada em consideração para classificar o nível do Boruto, e aqui é o que chamamos de falácia do espantalho. Afinal, é quase que um consenso geral que Naruto e Sasuke foram nerfados em Boruto, que as suas versões mais poderosas de Naruto Shippuden poderiam lidar com facilidade diante dos problemas que as suas versões atuais tiveram dificuldades. Ou vai falar que o Naruto KCM1, por exemplo, teria dificuldades de matar um Shin da vida, como por exemplo o Naruto Hokage teve, e não tem justificativa nenhuma não ser o roteiro, e aqui sim o roteiro é muito bem estabelecido como uma resposta confiável, já que temos um parâmetro anterior que contraria essa nova afirmação. Afirmação essa imposta pelo anime de Boruto. Um outro exemplo é que mesmo Naruto na sua força máxima deixou de utilizar técnicas que seriam bem úteis no combate contra o Jigen. E uma delas são os próprios braços de chakra, que podem simplesmente sair de qualquer região de seu corpo. Isso sem contar a percepção de emoções, que já seria algo muito útil para lidar com o Jigen na sua forma miniatura. Algo que Naruto KCM1, por exemplo, fazia com muito maestria, e ainda tinha o bônus de ter um reflexo e reação visual bem refinados, ao ponto de desviar do Raikage em sua velocidade máxima, algo que somente Minato com Hiraishin havia feito. Então não faz sentido achar que o Boruto, sozinho contra 4 egos desconhecidos, que ele não teria dificuldade nenhuma. Até porque ele está dividindo a atenção dele contra 4 oponentes, como eu já afirmei. Aqui podemos pular, porque é aquela mesma questão de querer associar os 4 egos do Kyuubi atacando ao mesmo tempo, quando ele claramente se preocupa com apenas um por vez. Errou aqui no Mitsuki, tá? Pra sair da técnica do Mitsuki, ele sai voando. Ele usa o controle dele ali, usa a espada para usar o Hiraishin para sair fora, e nisso ele voa para poder fugir do Mitsuki. Mas não para combatê-lo quando teve a chance, justamente porque ele depende do combate de curto alcance para ser efetivo, como eu falei. Diante da Himawari, a Himawari estava sendo massacrada pelo Jura. Aí o Boruto simplesmente vem com tudo, o Jura até nota a presença dele e tal. Ele olha, só que quando ele olha, o Boruto já tá bem perto dele. Ele passa em alta velocidade e salva a Himawari. Você acha mesmo que se o Boruto fosse lento, ele ia se arriscar desse jeito contra o ego do Jubi, que era considerado a personificação do próprio 10 Caudas? Aqui você exagerou mais uma vez, porque o Jura nunca tentou correr atrás do Boruto, então sua afirmação de velocidade é mais uma vez improcedente. Teríamos alguma base para dizer que o Boruto é mais veloz do que o Jura caso ele tivesse ganhado em uma disputa com os dois em movimento. Algo que não aconteceu para levantar essa falsa superioridade para o lado do Boruto. Pelo contrário, o que temos é o Mitsuki conseguindo forçar o Boruto a interromper o seu voo para que então eles lutassem no solo. E perceba, Mitsuki, um oponente terrestre, conseguiu alcançar o Boruto que estava voando e forçá-lo a descer para uma batalha que fosse iniciada no solo. Mas aí o Hashirama, um dos personagens mais versáteis de todos os tempos, não vai conseguir? Mas aí não tem coerência nenhuma, cara. Aqui, ó, a cena da Matsuri que tu falou que se ele tivesse com o braço do lado de fora, se ele não tivesse com o braço do lado de fora, ele teria sido derrotado. Aqui, ó, tu mesmo se auto-refuta aqui, nessa página do mangá. Porque é basicamente isso que o Boruto faz. O ego do Bug surpreende ele em velocidade, e ele não estava esperando, ele defende e tudo mais,
E o que que acontece? O Boruto utilizou o Hiraishin pra sair do ataque dele. Cara, aqui mais uma vez tu se confundiu. Eu disse que o Boruto não pode utilizar o Hiraishin sem fazer o selo. Mas exatamente em que ponto da scan o Boruto estava imobilizado com as mãos e conseguiu realizar o teletransporte? Esse é o ponto. Então é mais uma distorção. Se você notar, o ataque do Mamushi não acerta o Boruto, porque ele realmente consegue evadir do golpe antes de acertá-lo. E como eu digo, as mãos estão livres para selos. Hiruzen esse que possuía 5.0 em Taijutsu, ou seja, um personagem masterizado no combate corpo a corpo, assim como Boruto. E adivinhem, o Sandai... Tu acha que o Hiruzen se compara com o Boruto no Taijutsu? Não acho que o Hiruzen seja mais rápido, mas eles possuem masterização no combate corpo a corpo, afinal 5.0 é a pontuação máxima. Ou seja, no que tange conhecimento e habilidade corporal, eles são equivalentes, o que não significa que o Boruto seja igual ou inferior em velocidade física. Tanto que o Databook diferencia a agilidade do Taijutsu, justamente para mostrar que são coisas distintas. Porém, o ponto aqui foi para mostrar que o corpo do Boruto, independente de ser hábil e perceptível, não vai conseguir lidar com ataques simultâneos, já que não evadiu do Hidari quando alguém inferior conseguiu e também não conseguiu voar ao destruir o Doton básico da Matsuri. E tudo isso aliado ao fato do Hashirama lidar com a velocidade do Boruto, já falado no vídeo anterior e reforçado por algumas associações aqui deste, a lógica propõe essa conclusão. E agora reforçando o ponto, se Madara, que nunca utilizou o Senjutsu, conseguiu prever o Hiraishin, que é o ápice da combinação de velocidade e teletransporte, não tem por que dizer que Hashirama teria problemas com alguém que ele pode manter distância. E que ainda que se aproximasse, poderia evadir usando o próprio Senjutsu, como Madara também usou. Pô, o Boruto foi ensinado pelo Sasuke, o mesmo Sasuke que não conseguiu acertar o Madara com o Senjutsu ativado. E que a propósito, foi o próprio Madara quem deixou-se ser acertado. Realmente, ele precisou se proteger porque ele estava dentro de uma cúpula, pô. Tu viu a Quarta Grande Guerra Ninja? Onde ele pega ali e salva o Naruto das árvores do Shinju? É do Shinju, não é do Mokuton do Hashirama, é outro patamar. Mais uma vez você peca na análise como um todo. Veja bem, Hiruzen estava preso para correr da batalha, mas não se defender. O fato do terceiro Hokage conseguir destruir os galhos da Shinju, mas não ter feito o mesmo contra o Mokuton do Hashirama, prova justamente que a Kekkei Genkai e os jutsus em si são melhores. E sabemos que a Shinju não é muito rápida, até porque Bi conseguiu correr dela sem muitos problemas na forma base, como vários outros. E o Hiruzen conseguir se aproximar do Naruto também é prova disso, já quando comparamos com o Jukai Kouton de Hashirama, mesmo limitado o que vemos. E pois é, enquanto ele ainda estava completando o salto de cima de um Doton, o Mokuton já havia o cercado completamente, e é por isso que ele é pego. E mais uma vez, Emanuel, você usa o argumento da falsa equivalência, propondo um espectro amplo da comparação do tipo, o que é mais poderoso, a Shinju ou o Mokuton? E é óbvio que a Shinju é mais poderosa como um todo, mas o ponto aqui é outro, qual é mais veloz e mostrou-se de fato mais efetiva de vários aspectos. E nem sempre ter mais poder significa ser superior. Afinal, Madara e Kurama juntos possuem mais chakra do que o Hashirama, mas nem por isso ele deixou de ser capaz de combatê-lo com suas técnicas do Mokuton. Então o poder total por si só não significa nada quando a comparação aqui deve ser analisada pelos detalhes em torno do jutsu. Ele não fez porque ele não precisou, mas ele voa sim. Bom, então eu vou te mostrar os erros dessa sua análise justamente agora. Primeiro, Boruto não precisou voar contra Mamushi, então é melhor ficar pressionado na parede sem conhecer o inimigo e então usar um jutsu de Raito, correndo o risco de ser finalizado naquele mesmo momento. Segundo, Boruto não precisou voar contra Hidari, então é melhor usar o Rasengan do que simplesmente voar e ignorar o ataque. Lembra da Kaguya? Pois é, quando ela teve a chance de evadir do Sasuke voando, ela fez isso ao invés de tentar contra-atacá-la com uma técnica mais poderosa. E terceiro, Boruto não precisou voar contra Matsuri caso ele pudesse levantar voo de forma rápida, porque deixar-se ser acertado por um Doton básico. E pois é, cara, aqui fica complicado. Tu me pede para parar de dizer algo que vai contra a lógica e o bom senso de uma análise de personagem. Se um personagem tem a capacidade de evitar algo com um método simples, ele irá fazê-lo. Vamos para um exemplo. Hashirama evitou a espada do Susanoo com o Mokuton porque era mais fácil do que apenas correr e menos perigoso, inclusive. Mas quando precisou evadir do ataque, ele o fez, no qual o Mokuton foi destruído, mas ele conseguiu saltar do ataque e evitá-lo. Então qual é o cerne da questão? Se o Boruto pode fazer algo mais simples do que apenas confrontar os adversários que não conhece, que é voando, por que ele não fez isso? E quando ele conhece o personagem adversário, como foi o caso de Mitsuki, ele optou por confrontá-lo diretamente, ao invés de só ficar voando e ignorar os ataques, como você sugere que ele poderia fazer. O Boruto não precisa usar selo manual para usar o Hiraishin. Não, é perceptível sim, cara.
É um pólen, cara. Como que não é perceptível? É visível a parada, pô. E aqui, Manuel, eu percebo que você fica bem desconfortável quando falamos do pólen, porque você sabe que contra isso não tem muito o que se fazer. O mangá deixa bem ilustrado que não é possível enxergar o pólen. Se fosse assim de fácil detecção e de conclusão óbvia, Tsunade não teria alertado os Kages. É bem simples de entender isso. Se não é nítido nada, se nada é visível, não faz sentido nenhum eles não saírem dali voando. Mas aí que tá, cara, eles não voaram porque viram o pólen, eles voaram porque o Mokutun os cercou completamente. E o principal causador disso foi o Madara, que neutralizou facilmente o golem de pedra do Ono, que após destruí-lo, eles já começaram a tomar distância do ataque. Afinal, os Kages já não tinham mais o que fazer neste momento com as suas próprias habilidades, perante a algo tão colossal quanto a floresta. Eles são pegos porque o Madara ataca eles. O Madara pega eles por cima ali e joga eles no pólen. Exatamente, cara, pra você ver que até o Madara conseguiu alcançá-los com o Susanoo, já Hashirama não conseguiria com as raízes, árvores e galhos muito maiores, sendo que o Mitsuki conseguiu pressioná-lo. Lembrando, da mesma forma que a floresta pode crescer horizontalmente, ela também pode ser manifestada verticalmente, como foi com a Shinju. A necessidade modela a aplicação do Jutsu, e o próprio Databook especifica que o Mokutun pode se adaptar em qualquer situação. E outro ponto, ainda que o Boruto voasse ou tentasse levantar voo até ganhar velocidade considerável, leva tempo, e nesse período Hashirama pode pegá-lo com o Myojimon. Vou trazer traduzido, vai estar na tela aí. Uma partícula não daria pra ver, só que são milhares, formam uma massa venenosa, até porque pra fazer efeito é só assim. Cara, aqui tu comete outra falha, e eu vou te mostrar exatamente a qual trecho eu me refiro. E vamos ler juntos para não ter outra dificuldade de interpretação. Abre aspas, os troncos das árvores que se erguem do solo rompem montanhas, perfuram rochas e envolvem completamente a própria terra. Quando as pétalas das flores que se assemelham ao lótus se abrem umas sobre as outras, elas tiram a liberdade de movimento de quem inalou seu pólen, como se zombassem de quem se aproxima delas. Fecha aspas. Ou seja, a expansão da técnica é tão grande que até mesmo montanhas são rompidas, e isso já mostra que o alcance do pólen pode ser colossal. Afinal, onde os galhos chegarem, as pétalas também podem desabrochar. É por isso que Tsunade, mesmo voando, tampa o próprio nariz, porque uma pequena quantidade já seria suficiente para derrotá-los. Quanto ao pólen ser visto ou não, é só notar o que o mangá mostra. Você ignora a própria poeira misturada com o pólen, algo que iria atrapalhar a visibilidade e detecção do mesmo. E o pólen, para ser espalhado pelo ar, ele precisa obrigatoriamente ser tão pequeno que se torna quase imperceptível a olho nu. Aqui na nossa realidade, o tamanho médio de um único grão é de cerca de 10 a 100 micrômetros. E isso é cerca de 1/100º de espessura de um fio de cabelo, e isso só pode ser visto aqui no nosso mundo com um microscópio. Inclusive, a própria anatomia das flores mostram que o pólen se espalha pelo ar e eles não ficam aglomerados, e justamente por isso que não podem ser vistos. Quando os Kages respiram e caem desmaiados, não existe uma só evidência de pólen por ali, justamente porque não pode ser percebido por eles. Enfim, se você acha que o pólen pode ser visto por alguém, é só mostrar uma scan dele sendo de fato detectado a olho nu. Pô, tu tá comparando a habilidade de voo aqui do Gaara, ajudando outras duas pessoas, exceto o Haikage Onoki, com a capacidade de voo de um Otsutsuki. Aqui tu forçou a barra, hein, mano, porque em momento algum eu comparo a velocidade de voo do Gaara com a velocidade de voo do Boruto. Isso é apenas para mostrar que mesmo voando e aparentemente seguros da distância, o alerta permaneceu, e só porque tinham conhecimento. No caso dessa batalha hipotética, Boruto não tem o menor conhecimento a respeito desse jutsu. Realmente, o jutsu da escuridão do Hashirama seria efetivo se pegasse o Boruto. Só que o difícil seria pegar, e eu vou explicar o motivo. Primeiro, o Boruto ele pode ocultar o chakra dele. Então, em meio à escuridão, o Hashirama até vê ele. O Boruto que não iria ver o Hashirama. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia criar clones para poder dar aquela enganada no Hashirama que já não ia sentir o chakra dele. E finalmente concordamos em algo, Boruto poderia ser pego pelo Kokuangyo no Jutsu, mas vamos lá para suas ponderações. Primeiro que apagar o chakra não funciona 100% contra o modo sábio. Naruto conseguiu sentir a presença do Boruto, logo Hashirama também sentiria. Outro detalhe é que Hashirama na forma base foi capaz de sentir as próprias células em Orochimaru e também detectou o Zetsu negro. E observação, Hashirama estava desgastado e ferido pelo combate contra o Madara, mas ainda assim conseguiu perceber a presença do Zetsu. Vale salientar que nem mesmo
mesmo Sasuke com Sharingan 3 Tomoes tomou conhecimento do Zetsu Negro filmando a batalha contra Itachi. Já Hashirama foi capaz de sentir a presença do Zetsu Negro, mesmo debilitado, quando nem mesmo Minato, um sensor, passou perto de conseguir. Agora, ali essa capacidade sensorial ao Senjutsu, temos uma evidência clara de como Hashirama poderia evitar os ataques do Boruto. Até porque, para atacar Hashirama, ele tentaria algum jutsu e no meio desse processo o chakra volta a ser detectável. A título de curiosidade, Hashirama detectou e preconizou o Rin Tensei do Madara antes mesmo de utilizá-lo. Não é à toa que o próprio Madara, usando esse mesmo Senjutsu e células, conseguia até mesmo saber o formato exato do Mangekyo Eterno do Sasuke. Segundo, clones não seriam efetivos porque Hashirama estaria vendo o Boruto, e o Hashirama também faz clones. Aliás, já sabemos que o Mokuton Bunshin é mais poderoso que o Clones das Sombras, vide Databook, além de mais resistentes. Inclusive, se um clone for destruído, ele pode ser reaproveitado para imobilizar o Boruto e terminar de finalizá-lo logo em seguida, assim como foi contra Júbito, e vale salientar que uma vez imobilizado, os dragões de madeira podem surgir para terminar de prendê-lo. E uma vez preso, esses mesmos dragões absorvem chakra e consequentemente anulam as técnicas que precisam de energia para que funcionem. Se até o Gakido parou de ter efeito, que é uma técnica passiva do Rinnegan, e se espera desgaste quase nulo, o que dirá outros jutsus. Cara, e mais uma vez, não tente distorcer os fatos. Como o próprio Hashirama afirma, Madara estava absorvendo outros jutsus de Mokuton, mas parou de funcionar contra os dragões. Pode sair ali da área do Genjutsu utilizando Hiraishin. Simples assim, cara. Não tem o que discutir. Beleza, o Boruto tem o Hiraishin, mas o que isso ajuda exatamente? Porque Tobirama é o criador dessa técnica e o Hashirama conhece muito bem, por ser o seu irmão. E se até o Madara com Senjutsu desviou do Hiraishin, quem impede Hashirama de fazer o mesmo? Insisto, Madara nunca usou o Senjutsu, e o Senjutsu usado pelo Hashirama está em maiores proporções e muito mais adaptável pelo mesmo. Primeiro que o Hiruzen achou Hashirama, tá? O Hiruzen não é um exímio usuário de sensorial, mas ele, com a percepção básica Shinobi que ele tem, ele detecta. Aqui tu mais uma vez falhou na análise, depois ainda diz que eu preciso ter atenção nos detalhes, hein? Hiruzen achou o Hashirama com o olfato, não foi através de percepção sensorial, nem tampouco com barulhos ou coisas similares. E como todos sabemos, era um Hashirama limitado contra uma floresta bem menor e sem utilizar dragões, golems e até mesmo clones. Ou tu acha que o Hashirama em cima de um golem ou até mesmo ocultado no solo vai ter o mesmo desfecho que o Hashirama do clássico? Pois é, não tem sentido nenhum. Ele utiliza nessa cena contra o Madara porque o Madara já estava desgastado. Hashirama pegou Madara com um clone de madeira justamente quando ele estava sem o Doujutsu, provando que sem um poder ocular refinado fica complicado detectar o verdadeiro usuário. A analogia é justamente a mesma quando trazemos para o caso do Boruto. Ele não é um ninja sensorial de aspecto sensitivo. Ele consegue perceber as coisas conforme consegue ver, mas não conforme sente. Justamente por isso ele não sentiu a Bijudama sendo formada pelo Jura e o acertou. E isso explica também porque ele não invadiu de um Doton básico, mais uma vez um argumento que ainda não foi refutado. Tu pega, por exemplo, o próprio Madara, o Hashirama lá na guerra. O Hashirama manda um clone pra enfrentar o Madara e o Madara fala o seguinte: não tem graça contra o clone. Já no minuto seguinte se contradiz, provando que o Mokuton Bunshin é diferente. Ao contrário do Kage Bunshin, que sim, repartem em iguais quantidades o chakra do usuário, o Mokuton Bunshin não é assim. Tanto que o corpo original do Hashirama estava focando em outras coisas mais exigentes, como manter uma barreira e prender o Jubi, e o próprio Madara afirma isso. E aí, óbvio, é claro que se o Hashirama estiver enfrentando o Jubi com uma barreira mega poderosa para suportar, logicamente ele não teria chances contra o Boruto. Até porque em poder e quantidade de chakra, o Boruto nunca vai se comparar ao Descaldas, a menos que se torne Jinchuriki do mesmo. É só lembrar do Naruto com o modo sábio, comparando o seu próprio chakra e o Dekurama com o chakra do Jubi, era completamente diferente. E pois é, o Hashirama tem o feito de conseguir imobilizar essa criatura. Mas ele usa sim, cara, não tem essa. Mais uma vez, atenção nos detalhes, cara. O Boruto usou a técnica de voo para fugir da luta ou se movimentar de um ponto até o outro. Acredito que você não tenha entendido o cerne da questão. Afinal, o Boruto voa, ele voa, mas quando tirou proveito disso durante uma batalha. E esse é o ponto, porque em diversas situações de combate, o Boruto precisou se virar de outras formas, como por exemplo, contra-atacar com Rasengan, usando o Kenjutsu, pulando para árvores próximas, mas não voando, e usando o Hiraishin. Então, tipo assim, se ele for atacar o Hashirama, qual que é o sentido dele ir pro pólen? Hashirama também, para ele utilizar dessa técnica contra o Boruto, ele teria que sim ter noção que o Boruto não voa. Porque a partir do momento que ele notasse, pô, o Boruto voa, eu vou usar o pólen pra quê?
O problema, Emanuel, é que você focou nos momentos errados e quis transferir um posicionamento inexistente do personagem. Primeiro que ele sempre esperou o movimento do adversário para só depois tentar contornar o ataque de alguma forma. E foi assim contra o Hidari, esperando ele atacá-lo com um golpe e a posterior com o Chidori. Foi assim contra o Mamushi, que esperou o contato e o contato veio recorrendo ao Raiton. E também foi assim contra a Matsuri. E mais uma vez, detalhe, o Boruto não deu blitz em nenhum desses oponentes sem conhecê-los, e é só notar que esse é o modus operandi do personagem. Ele analisa primeiro os riscos e depois contra-ataca. A única exceção fica sendo os clones do 10 Caudas, que em questão de quantidade são muito fracionados em poder e não se comparam a um ninja real. Pelo menos não do calibre do Hashirama, óbvio. Já o próprio primeiro Hokage consiste em manipular o campo ao seu redor. Sua técnica base é o Jukai Koutan, que é basicamente a base do Kajukai Kourin. A menos que o confronto comece a menos de 1 metro entre os envolvidos, o que não faz sentido, dificilmente o Boruto conseguiria se aproximar. Justamente porque o volume das técnicas do Mokutun é muito grande, ao ponto que até mesmo um golem, a queima-roupa, foi completamente inviabilizado. E o Boruto, sendo spamado por uma floresta bem à frente dele, tende a recuar e optar por fazer alguma estratégia viável. Até o momento ele não mostrou um jutsu de larga escala que possa ser usado para uma destruição instantânea, como é o caso de uma Bijudama. O próprio Rasengan Uzuriko consiste em fazer com que o Boruto fique parado, concentrando energia enquanto seus pés se mantêm em contato com o solo. Algo que seria praticamente impossível contra alguém que se mantenha o tempo inteiro manipulando o terreno. E a menos que ele tenha algo dessas proporções, a tendência é que ele tente se esquivar e ser pressionado pelos inúmeros galhos. Galhos estes que não surgem só na frente do alvo, mas também nas laterais e atrás. Uma vez pego pelo Mokutun, ele perde. Caso não seja pego, conseguindo destruir alguns galhos, Hashirama vai tentar utilizar outros jutsus para combatê-lo. E nesse ponto entra o Pollen, que poderia ser manifestado gradativamente à distância, enquanto Hashirama ainda usa outros jutsus. É só lembrar que enquanto Hashirama fazia barreira, ele ainda fez clones e criou o Myojimon. Cara, olha essa quantidade de técnicas. E tudo isso é o que chamamos de simultaneidade. É simplesmente absurdo o que o cara pode fazer, e o problema para ninjas como Boruto, que se baseia no corpo a corpo, é justamente essa questão: ataques simultâneos. Não é um golpe linear de uma espada como Hidari fez, não é um Chidori, não é um ataque corpo a corpo, são florestas, criaturas e clones atrás dele, é muita coisa. Pessoal, vamos usar o bom senso aqui. Se até mesmo Madara usou vários clones e cada clone podia usar um Susanoo, o que é que Hashirama não poderia fazer? Agora some isso ao fato do Boruto também poder estar cego por qualquer clone que se aproxime e use o Genjutsu e simplesmente não tem para onde fugir. Vale lembrar que até mesmo o Sasuke foi imobilizado por alguns dragões do Momoshiki, provando que o Mokutun é realmente muito poderoso e é difícil de combater. Realmente, só que aqui temos que lembrar que foi uma cena para dar destaque no Momoshiki, porque vamos lá, o Sasuke levou vários ninjas, no caso 5 Kages, Boruto, e de penetra aqueles cientistas para aquela dimensão, e a gente sabe que ele usando só consigo mesmo ali o ninjutsu de espaço-tempo, ele se desgasta muito. Como assim, cara? Uma cena para dar destaque ao Momoshiki? Então vamos desconsiderar tudo que vimos em Naruto, Naruto Shippuden e Boruto. E o Sasuke, que conseguiu surpreender o Judara com a própria velocidade. Vamos desconsiderar sua rapidez, já que foi algo para dar destaque ao personagem. Perceba, isso é a clássica falácia do espantalho. Ela não se sustenta, porque pegando essa analogia como base, tudo pode ser desconsiderado. Não tem essa, pô. E em nenhum desses momentos ele utiliza o Susanoo para se defender. Pô, convenhamos, ele poderia ter feito isso. Pô, cara, mas aqui tu se contradiz de novo, porque se o Sasuke pudesse fazer o que tu diz que ele faria, ele teria feito, já que nos minutos seguintes ele usa o Susanoo. Aliás, o Naruto usou o modo Kurama e rapidamente tentou destruir os dragões, justamente temendo pela absorção do chakra, e depois, diante do Saruiva, a transformação Biju foi subjugada. A conclusão dessa cena contra o Sasuke não é o desgaste, a interpretação precisa ser focada na velocidade do personagem aliada ao Ameno. Ou seja, se esse combo fosse suficiente para evadir de alguns dragões, ele mesmo teria o feito e não fez, sendo que minutos depois utilizou o Susanoo e até mesmo a Mena Tejikara, provando que sim, ele tinha chakra. E se o Sasuke não quis fazer esse combo, era porque seria inútil naquele momento, e as técnicas do adversário eram mais rápidas ou mais poderosas que seus recursos categorizados como opções. O único que poderia realmente resistir a esse ataque, eu ainda tenho as minhas dúvidas, é o Raikage, porque é um ataque muito poderoso e preciso. Todos seriam feridos ali. E só se sairia bem contra essa técnica aqui, esse disparo, quem tem um fator de cura muito elevado, como a Tsunade. Não é o caso dos demais. E tu tá desmerecendo o Boruto nessa cena porque ele estava distraído. Outra parada, o pólen. Quando esse pólen é utilizado, muitos confundem a maioria das cenas que acontecem ali naquele momento. Eu vou explicar no decorrer do react, mas calma aí.
Aqui tu ignora propositalmente vários ninjas e capacidades regenerativas, hein? E eu te digo isso na boa, cara, porque não sou eu quem está ignorando as coisas aqui. Primeiro de tudo, a preconização de ninjas sensores podem evitar os ataques. Nagato fez isso com Amaterasu e Obito idem, como o Jinchuriki. Para se criar um jutsu ou qualquer outra técnica, em especial a Bijudama, que exige muito mais do que as outras, vai ter o uso do chakra em sua criação. E esse uso fornece um acúmulo diferente para cada habilidade que será usada, e no caso das Bijudamas do Jura, a lógica se mantém. Ou seja, se Boruto fosse um sensor como Nagato, ou tivesse o Senjutsu como o Obito teve, ele poderia facilmente notar a formação do ataque. E com isso, claro, ele seria capaz de evitar o ataque, coisa que não fez. Agora adivinhem quem tem o Senjutsu? Pois é o Hashirama. Senjutsu esse que foi até mesmo capaz de distinguir o formato dos olhos do Sasuke com o Mangekyo Eterno. E se ele percebe o formato de um olho, o que dirá uma Bijudama sendo formada, algo que já enfrentou várias vezes? Então aqui claramente vemos duas conclusões. O Boruto é rápido, sim, mas é rápido bastante para matar alguém perceptível e sensorial como Hashirama em apenas um ataque? Não, e estes são os fatos. Segundo, que Tsunade não seria a única a sobreviver a esse ataque. Hashirama também conseguiria, já que é dito no databook com a melhor regeneração da obra. E o databook ainda confirma que ninguém o superou neste aspecto. E nesse balaio todo, outros ninjas que sobreviveriam a essa Bijudama do Jura é o Kabuto, Sakura, Orochimaru, Boro, Madara com células do Hashirama e por aí vai. Antes disso, eles saem da zona do ataque do pólen, porque eles conseguem ver. Essa parada de não perceber não existe. Cara, a Tsunade conhecia a técnica, ela aprendeu a respiração mesmo voando porque sabia que as partículas poderiam chegar até ali, ainda que se levasse mais tempo do que se fosse no solo, por exemplo. Portanto, o que o Madara faz com o Susanoo é antecipar a situação. E aqui já aproveito para falar sobre o Katon que tu citou anteriormente. O Katon do Madara destruiu parte do Mokuton, e isso mais prejudica os efeitos do pólen do que os ajuda, já que são partículas de tamanhos microscópicos, ou seja, são facilmente destruídos pelo fogo. E o Madara usar esse jutsu, na verdade, denota uma segunda intenção, que era finalizá-los após estarem desacordados, queimando-os vivos. E é por isso que ele usa a palavra carbonizar, ou seja, no mínimo a intenção dele seria fazer com que a oxigenação fosse comprometida, pois o fogo iria consumir a maior parte do oxigênio ao redor deles. Ele não estava levando tanto a sério assim essa guerra, porque ele já sabia que ele ia conseguir reviver com o Rin Tensei. Tanto é que quando o Hashirama chega na guerra, ele espera o Hashirama auxiliar a aliança Shinobi contra o Jubi, porque o Madara sabia que tudo que eles tentassem seria inútil. Pô, cara, aí tu tá de sacanagem. Tu falar que o Madara previa que o Obito iria ser derrotado é puro achismo. Porque o próprio Madara afirma que ele iria pegar o Senjutsu do Hashirama para tentar enfraquecer o Obito. Então até de fato, o Jinchuriki do Jubi ser 100% derrotado e disposto a se sacrificar para reviver os ninjas, Madara estava preocupado. E ele também reafirma isso quando diz que o Obito estava na frente dele, e isso era uma causa de preocupação. Outro detalhe é que depois ele ainda agradece o Naruto, mostrando que por terem derrotado o Obito, favoreceu o plano. Caso não tivessem derrotado, acabou. O Madara seria selado ali pelo Sai. Ele teve ajuda. O Sai estava ali ajudando com selamentos de certa forma, atrapalhando também a atenção do Madara, e o Naruto com seus Rasen Shurikens em modo sábio. Cara, tu distorce muito os fatos mostrados pelo mangá, aí fica muito complicado. Madara e Hashirama estavam lutando sozinhos, mano. Tanto Naruto quanto o Sai só chegam no final, quando Madara havia sido imobilizado pelo Myoujimon. Isso é visível pela cena, onde claramente Hashirama diz que esperaria algum shinobi com técnicas de selamento. Aliás, o Naruto que tu diz ter ajudado Hashirama com Rasen Shuriken destruiu os dragões que tinham aprisionado Madara antes e forçou Hashirama a usar outro jutsu de contenção, que foram os Toris do Myoujimon. Enfim, cara, aí tu se complica. E devo confessar, cara, pra mim é muito complicado ouvir que eu não analiso corretamente as situações, quando na verdade você que acabou cometendo vários erros. E o Madara não utiliza as técnicas que ele possuía ali como o Edo Tensei, como por exemplo os próprios clones de madeira e o Mokuton contra o próprio Hashirama. Técnica contra técnica. Cara, isso aí abalaria o Hashirama de certa forma, mas o Madara não faz. Tá, e agora eu te pergunto, onde foi dito que Madara não usou o Mokuton? A luta teve skipping o tempo inteiro, e ela não foi mostrada nem em 30% de sua extensão total. Então não faz o menor sentido dizer que o Madara não usou algo que não vimos em sua totalidade. A propósito, a lógica aponta o contrário. Caso o Madara não tenha usado o Mokuton, é justamente por saber que Hashirama não cairia por nenhuma delas, pois é o dono da Kekkei Genkai. Seria tipo o Kakashi tentando usar o Kamui
e no Obito isso não teria efeito algum. E aqui tem mais um ponto crítico, a concordância verbal não é a única coisa a ser validada, é preciso ter concordância lógica. Usar os jutsus do elemento madeira contra o próprio usuário que te ensinou como fazê-lo ao batalhar tantos anos contra o mesmo é muito complicado. Ia ser um cenário bem parecido com a Kurenai, tentando aplicar genjutsus básicos e fraco contra o Sharingan de Uchiha legítimo. E eu sei que tu vai usar o argumento do Hiraishin aqui, que ele tem que usar selo e tudo mais, mas não tem. Não faz sentido essa parada do Jubito, não. Não faz, porque o Jubito não estava sob o controle das suas ações. Mas, Emanuel, em momento algum eu neguei que o Jubito não estava com o controle de suas próprias ações. E essa não é uma colocação muito feliz sua e eu te explico o porquê. Mesmo sem controle sobre seus movimentos, Jubito era extremamente rápido ao ponto de desviar de ataques e também acertar os Hokages. Inclusive, um clone do Hashirama e o próprio Tobirama foram pegos por uma blitz do Jubito, mesmo sem consciência alguma, provando que ele ainda era muito veloz. Ou seja, o argumento de ter ou não consciência não se sustenta, porque a velocidade deste personagem independe disso, como provado agora. Ele realmente leva um tempo porque ele estava tentando localizar o Code em outra dimensão. Fica explícito no mangá. Tá na tela aí pra vocês verem. Não, que em 1917... Aí põe a bola no chão. Pô, cara, aí tu me quebra. Quando ele se compara com o Minato falando de habilidade, isso é questão de semântica e interpretação básica de texto, porque ele deixa bem evidenciado que o limitador são suas próprias aptidões e que caso fosse o Minato ali, já teria conseguido se teletransportar até outra dimensão. E o fato dele ter entrado nessa questão de habilidade prova que a limitação não é o fato de ser ou não outra dimensão, porque no caso não se trata de um método novo ou especial, como o Rinnegan do Sasuke que abre portais e similares. Se trata apenas de um teletransporte puro, ignorando o fator dimensional, porque uma vez com a marcação naquele local, o teletransporte se torna possível. Imagine comigo o seguinte, se a questão da distância fornece realmente alguma complexidade no teletransporte, então kunais muito distantes iriam dificultar a transmissão do usuário, coisa que não acontece nem com Tobirama e nem com o próprio Minato. Então aqui não vai importar a distância, porque o uso do chakra será o mesmo. A única exceção é o que é teletransportado, como por exemplo uma biju, que aí sim vai elevar muito mais chakra do usuário. Contudo, a localidade em si não importa. Contando que o objeto marcado esteja ali, vai funcionar. Que tu tá teorizando, porque tu não tem base nenhuma pra falar que as técnicas do Hashirama são superiores aos dos egos do Jubi. Cara, como que não existe comparação quando um Doton básico consegue pegar o Boruto e o Mokutun reagindo a uma Bijudama não seria o contraponto? Se você quer, por opinião, acreditar que isso não aconteceria é uma coisa, é o seu direito. Mas a lógica e os fatos em torno dessas mensurações mostram o contrário. Então eu digo que o Hashirama teria velocidade para conseguir reagir ao Boruto justamente porque o Madara também reagiu a um usuário do Hiraishin. E que quando falamos do Hashirama na forma base, ele teve uma velocidade suficiente com o próprio Mokutun, que foi tão rápido quanto uma explosão. Inclusive dentro da eclosão em andamento, Hashirama conseguiu descer até o solo, projetar uma defesa antes mesmo que a onda de destruição o acertasse. Já Boruto não foi capaz de perceber e evadir fisicamente de um Doton básico criado pela Matsuri, e o Mamushi atacando linearmente reafirma isso. Se você tem olhos bons, mas não consegue reagir corporalmente, de nada adianta. Só que esse aqui não é o caso do Madara. Ele tinha olhos bons, uma percepção boa e tinha como reagir. Aqui uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque no minuto seguinte Tobirama utiliza uma kunai demarcada e isso não muda o cenário contra Madara, algo que havia funcionado contra o Izuna. E o Senjutsu mais uma vez brilha e faz com que Madara neutralize-o logo em sequência, imobilizando-o a posteriori com as estacas negras que já haviam sido manifestadas antes do corte da cena. E detalhe, o Boruto ainda não utilizou o Hiraishin como forma de combo em ataques, apenas usou para se defender de algo indefensável. Enfim, Hashirama não tem o que temer, ponto de raciocínio óbvio aqui. E desta vez lentamente, se Madara com o Senjutsu evadiu de um teletransporte combinado com uma grande velocidade física, que foi do Tobirama dito como mais rápido de seu tempo, Hashirama deve o que ao Boruto que só dependeria de sua velocidade física? Cara, tu falou bonito aqui agora. Realmente, só que essa parada do Naruto eu nunca vi. Eu acompanhei a obra desde o começo e nunca vi essa parada de superestimar o Naruto a ponto de falar que ele estava invencível no MK2.
Sim, você não acompanhou justamente porque se tratam de discussões que ocorreram em plataformas das quais você não participou, e te digo isso com muita humildade, respeitando a sua trajetória como analítico da obra. Em fóruns e comunidades, especialmente no falecido Orkut, essas mensurações eram recorrentes e muita gente, em especial os fãs do Naruto, acreditavam que ele era invencível nessa transformação do KCM2. E a maior prova disso é que o Naruto Hokage com Kurama ainda assim é dito como superior ao Hashirama, que é praticamente do mesmo nível que o Naruto da Guerra. E é óbvio que não é todas as pessoas que compartilham dessa mesma opinião, mas que ela existe, existe. E com o modo Rikudou aí que as coisas perderam as proporções mesmo, pois até hoje há quem acredite que essa versão vença o Júbito, ou vai falar que não. O que na minha opinião é um absurdo, mas para quem acredita tudo bem. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que a sua experiência e a sua trajetória não apaga as minhas e vice-versa, e quando você claramente deixa em aberto comentários como esse aqui, você perde a razão. Porque é como se eu estivesse falando de algo que eu não entendo, quando na verdade não é bem assim, e aí tu acaba indo na contramão do que disse no início do vídeo, pô. Eu discordei de tu e tu discordou de mim. E ponto, cara, nada mais e nada menos do que isso. Então vá por mim, não vamos entrar no mérito de quem sabe mais. Primeiro porque isso é algo vazio, e segundo que ainda que você insista, isso não torna seus pontos mais atrativos e nem mais credibilizados. Até porque, perceba, não estou falando que o Konohamaru vence o Boruto, é o Hashirama, cara, é o suprassumo natural da obra. É o mais alto nível ninja que vimos sem depender de nenhum tipo de habilidade roubada de alguém. Aliás, ao contrário, né? Quantos ninjas da obra não assaltaram as células do Hashirama? E outra coisa, como eu disse no outro vídeo, o Boruto atual nem mostrou o karma ainda, ele claramente pode saltar de poder e mudar o resultado, que pra mim é coerente. Mas que se pra você não é e o Boruto atual já é superior, tá tudo bem, segue o jogo. Em poder, Hashirama, Tobirama, Minato, não tem o que discutir. O Boruto superou, aceita isso. O pessoal que assistiu a velha guarda de Naruto não aceita que existem personagens de Boruto que são superiores, tá ligado? Mas é fato, são sim. Pô, cara, aí fica complicado, com essa postura tu peca demais na sua análise, já que suas afirmações são muito presunçosas. Quando você diz que Boruto superou Hashirama e eu devo aceitar sua opinião e afirmar que a sua é a única correta porque ela é de acordo com um fato absoluto, tu está automaticamente se colocando acima de mim e várias pessoas. E se essa fosse só a minha opinião, com certeza estaria tudo bem, porque eu não me importo com isso, mas e quanto aos seguidores que votaram a favor do Hashirama contra o Boruto nas lives que você participou? Então significa que eu e mais centenas de pessoas estamos errados, enquanto você e outras centenas de pessoas estão corretos? Enfim, cuidado com isso, cara, porque já citamos em outros vídeos, ninguém é dono da verdade, o que temos são conjecturas com base nos fatos, para se ter uma conclusão próxima ao que seria no mangá. E mesmo assim é algo relativo, porque se o autor quiser, pode muito bem fazer com que alguém mais fraco derrote alguém mais forte, e vice-versa. Mas ó, o chat tá em peso Hashirama, e a enquete... Entendeu? E a enquete tipo, deu se em fosse peso uma Hashirama. votação 55-45, eu acho que seria melhor manter... Ó, o Vinícius te xingou. Eu só vou ler porque ele pagou, tá ligado? Senão eu não leria não. Mas ele falou assim, ó. Que chato, tira esse, não sabe perder daí. Não sei se ele tá fã de... Não, eu não sei se ele tá fã de... Não, mas ele pode estar fã de Emanuel. Eu arrisco a dizer que ele tá fã de Emanuel, não sei. Ah, para. Não é que não é perder, é só um debate, rapaziada. Não tem verdade absoluta. Se tu quiser, eu ponho no impasse, mano. Não é impasse. Tipo assim, eu concordo com você que se o Hashirama tiver tempo pra fazer tudo isso aí, ele ganha. Não tem discussão. Eu não sou fanboy do Boruto, não, pô. O Boruto é um dos personagens que eu menos gosto. Só que eu reconheço o nível de poder dele. Do Boruto? Imagina se Não sou não, pô. É de verdade mesmo. Ó, vou te dar um exemplo aqui, Naruto e Sasuke aí. Votei a favor deles, pô, poder vencer. E, tipo assim... Tem mais personagens aqui na lista que não vou, eu vou estar dando spoiler, pô. Então essa história da velha guarda não aceitar o Boruto, eu até entendo que algumas pessoas pensem assim, mas você pressupor que seja o meu caso, desfocando o núcleo do debate, é algo lamentável. E isso mostra que a sua análise não foi guiada de maneira imparcial. Algo que mudaria minha visão, por exemplo, era se o Boruto derrotasse 3 dos 4 egos do Jubi. Isso sim seria um puta feito de força e poder, mas ele ainda não fez isso. Porque ainda que nós consideremos que o Jubi de Boruto bem menor comparado do Shippuden, ainda assim é um 10 caudas e é um ser muito poderoso. Contudo, se o Boruto não foi superior a nenhum dos 4 individualmente, representando algo em torno de 25%, isso passa muito longe de colocá-lo como solador de ninjas God Tiers, como é o caso do Hashirama. E em Boruto ou Naruto não existe isso de ser mais veloz e acabou, fulano é mais forte. Um atributo isolado não determina vitórias, assim como Madara Rikudou apanhou para os 8 portões do Gai. E nem por isso, caso Jounin estivesse sozinho, significa que o mesmo venceria independente dessa velocidade bruta ser ou não discrepante, pois ali entrariam outros recursos importantes
importantes e decisivos, como as próprias Gudou Damas. Então sim, temos muito o que discutir aqui, já que também não só eu, como outras pessoas durante as lives que você participou, também afirmaram que o Boruto não solaria o Hashirama com essa facilidade que você acredita. E aí que mora o problema, quando você assume essa postura para ninjas de alto nível e que de fato não possuem um favorito claro, como ainda é o caso do Boruto base e o Hashirama com Senjutsu, isso prejudica sua análise inteira, porque a discussão deixa de ser pautada no que os fatos mostram e passam a ser embasados somente no apelo à autoridade ou apelo ao público. E aí se enquadra no famoso ad populum. E mais uma vez, atenção, tente perceber como a sua narrativa inicial de assumir que ninguém está correto com absolutismo perde a credibilidade no decorrer do vídeo. Me fala uma luta do Hashirama que ele começa usando tudo que ele tem, logo de cara. Você não vai conseguir me falar nenhuma, porque ele não faz isso. Ele aumenta o seu nível conforme o quão poderoso é o seu oponente. E o Madara é a prova viva disso. O Madara, na Era dos Estados Combatentes, ele lutava contra o Hashirama. E o Hashirama só elevava o seu poder quando o Madara realmente evoluía. Ele meio que... Pô, o Madara tem um Kurama aqui, então vou apelar aqui para um... Madara contra Hashirama é um belo exemplo do que foi salientado. Ele preenche o campo de batalha com o Mokuton e à medida que só o Jukai Koutan é ineficaz, ele utiliza o Mokuryu e o Mokujin. Já contra o 10 Caudas, uma floresta seria inútil, então ele recorre ao que fez efeito, Barreira e o Myojimon, inibindo as ações da criatura. E lembrando que no mesmo instante ele já preenche o campo de batalha com outros clones para gerar uma cobertura à Aliança Shinobi. Note a sutil diferença e objetividade. Contra o Madara, um ninja, Jukai Koutan e vantagem campal sendo ampliada, já contra o 10 Caudas, imobilização. Isto é, dependendo de cada adversário, uma ação será tomada. Mas ainda assim o Hashirama gosta daquela velha batalha, porque quando ele derrota o Madara usando as 1000 mãos, ele desce do humanoide logo em seguida para confrontar ele. A gente sabe que se ele quisesse realmente, ele teria finalizado ele ali. Mas ele não faz isso. Ele vai lá, desce do humano de madeira e enfrenta ele. Quando o Hashirama desce do Buda, ele já tinha conseguido o que almejava, que era destruir o Susanoo e inibir a Kurama. A partir do ponto que ele não conhece o oponente, ele irá usar o Mokuton, porque é isso que a história fala sobre o primeiro Hokage. É só notar que Kakuzu, um oponente de curta distância, foi subjugado pelo Mokuton, como descreve o terceiro Databook, ou seja, não tem nada de combate corpo a corpo sendo priorizado na luta, e sim seu estilo principal, que é o Mokuton. Portanto, propor outra analogia que não seja essa é querer mudar o modus operandi dos personagens, apenas para validar a única e melhor chance que o Boruto teria, que seria acertar um Rasengan Uzumaki muito bem encaixado. Enquanto Hashirama gosta de ganhar vantagem campal para sobrepujar o oponente com massividade, Boruto gosta do combate corpo a corpo. E é justamente em função disso que ele frequentemente espera o movimento alheio para só então formar a sua estratégia de combate e conseguir aproximação. Outro ponto que tu ignorou é que Hashirama é especialista em Kenjutsu, ou seja, não é só o Boruto que é bom com espadas. Inclusive o Shodaime pode invocar a qualquer momento várias ferramentas. E quando dois ninjas são excelentes em uma coisa, existe a paridade, logo dificilmente existirá Blitz em um dos lados. Assim como não houve Blitz entre Orochimaru versus Hiruzen, ou tampouco Kinshiki versus Sasuke. Aliás, é só lembrarmos do Madara, que mesmo com a preconização do Sharingan ou do Mangekyou, sequer passava perto de acertar o Hashirama. E lembrando, aqui era o Hashirama na forma base, imagine com o Senjutsu. Eu considero incrível quem acha que o Senju vai pular na frente de um usuário do Mangekyou Eterno extremamente veloz para os padrões normais, e detalhe, com as mãos imóveis, sem de fato confiar na sua própria capacidade física e perceptiva. Ou seja, se ele faz isso é porque é muito bom com o modo sábio. Da mesma forma que Kabuto evadia das flechas do Susanoo e tampouco era acertado pelo Kenjutsu do Itachi. E só para piorar a situação do Boruto, seu principal trunfo, que é o Rasengan Uzumaki, exige que ele mantenha os pés no chão enquanto o utiliza. E fazer isso contra um usuário de Mokuton que manipula o terreno é pra lá de improvável. E se ele estiver voando ou saltando, só poderá utilizar o Rasengan comum, que é completamente previsível e com chances praticamente nulas de acertar o primeiro Hokage. Vale lembrar que para destruir grande parte de uma floresta, Naruto gastou uma imensa quantidade de chakra de Kurama de uma única vez, esgotando logo em seguida. Já o Boruto atual sequer passou perto de mostrar algo parecido. Agora imagine uma floresta dessas que podem ser refeitas inúmeras vezes. E digo mais, mesmo num cenário absurdo onde tudo que foi dito até agora seja ignorado, Obito recebeu o Rasengan Dominato nas costas e o máximo que ele teve foi um braço arrancado. Já Madara, com um corpo repleto de células, precisou receber 9 golpes consecutivos de proporções bijus para que o mesmo acontecesse. Agora imaginem a resistência do próprio Hashirama, que seria ainda superior. Ele possui uma percepção maior do
que o próprio Hashirama, e as páginas do mangá estão aí pra comprovar pra vocês na tela agora. Pô, cara, aqui volta a ficar complicado, hein? Como se ele nunca tivesse visto essa técnica antes, não é mesmo? Em momento algum eu digo que o Boruto tem Alzheimer, já que ele já viu o Jutsu de perto inúmeras vezes, então lógico que ele sabe o que esperar e o que fazer partindo da experiência obtida anteriormente. Assim como Naruto e Sasuke passaram a ignorar esse mesmo ataque depois, e de certa forma até simples, ao entender como o Jutsu funciona. Ou você imagina que o Boruto atual desviaria do Sukuna Hikuna sem nunca ter visto ou compreendido como a técnica opera? Pois é. E roteirizar muito pro Hashirama ganhar. Eu teria que ser muito fanboy, porque o Hashirama, pra ele vencer a maioria dos personagens super poderosos que vocês citam que ele vence, ele teria que usar um leque de habilidades. Mokuton pelo campo todo, ele teria que ter tempo para usar tudo que ele realmente tem e clone. Vocês acham mesmo que ele teria tempo de fazer tudo isso contra o Boruto? Eu acho que não. Eu acho que vocês estão teorizando para dar vantagem pro Hashirama. Aqui, Manuel, você teve uma conclusão bem capciosa, hein? Porque se eu digo que eu acredito que o Hashirama seria o vencedor e você afirma que quem pensa assim é fanboy, então você recorre ao ad hominem mais uma vez, tentando emplacar o termo fanboy para generalizar o que eu digo e assim descredibilizar os argumentos. E cara, cuidado com isso, mano. Mais um conselho, você nunca deve atacar a pessoa e sim os argumentos delas. Em muitas situações você fez isso aqui. E a partir do ponto que você usa pseudônimos ou se coloca superior a outra pessoa, transpassando uma falsa maestria, isso fica muito feio da sua parte. É só pegar o meu primeiro vídeo. Em nenhum momento eu digo que sei mais do que você, em nenhum lugar eu afirmo que você desconhece da obra, e tampouco também diz respeito à sua posição como debatedor aqui na discussão. Naruto, Naruto Shippuden e Boruto são animes, são obras como quaisquer outras. E estamos dando apenas as nossas opiniões. O que você diz não é fato absoluto, assim como o que eu digo também não é. Porque na boa, em uma batalha em um cenário neutro, não tem condição. O Boruto é mais veloz e mais letal. Ele conseguiria sim dar blitz no Hashirama. E isso é um fato. O Hashirama não detectar? Detecta no modo sábio, mas ele não vai começar uma luta já de cara com o modo sábio. Por que não? Porque não é, o Hashirama nunca fez isso em luta, eu pô. cravo aqui, ó. O Hashirama é o ninja que ativa o modo sábio mais rápido do mundo ninja e talvez Com só certeza, é instantâneo. É instantâneo a ativação. Então, tipo assim, ó, o Boruto tá vindo, acelerando ele, modo sábio, pronto. Bom ponto. Realmente, ele pode fazer isso mesmo. E bom, para finalizar a réplica, eu vou deixar mais um argumento em favor do Hashirama e que muitas pessoas esquecem. O Senju não só tem a capacidade de manipular o ambiente, ele também faz isso com o próprio corpo. É só lembrarmos que os clones destruídos podem se transformar em pequenos galhos, mas que são fortes o bastante para imobilizar o Júbito e sem se quebrarem mesmo diante da imensa força física do alvo. Inclusive, além desse clone, outro clone também criou um pequeno tronco de suporte ao lado de seu corpo, enquanto sua mão se transformou literalmente em uma mão gigantesca de madeira. Esse jutsu é o Mokuton Daijorin no Jutsu. A técnica pode ser ofensiva, criando inúmeras lanças de madeira, e também pode ser defensiva, criando uma árvore diante do usuário, já que até mesmo o Danzou usou isso para mudar a trajetória de ataques como a flecha do Susanoo. Detalhe, a flecha do Susanoo é tão rápida que o Kamui foi necessário para o Kakashi não ser morto, e o Mokuton também tem o ônus dessa façanha. Não obstante, essa habilidade de manipular o próprio corpo além do terreno a fim de pressionar ainda mais o Boruto com os clones que seriam manifestados é muito poder, não tem como negar essa adaptação incrível da Kekkei Genkai. Inclusive, o Databook rasga elogios. O Mokuton no Jutsu é uma técnica onipotente porque tem como característica atacar e defender ao mesmo tempo, justamente em função da incrível adaptação para qualquer situação. E aí é interessante notar que não sou eu dizendo isso, é o próprio autor. Agora, alie isso a tudo que foi falado: percepção elevada com e sem senjutsu, técnicas de neutralização que é o pólen, genjutsu da escuridão, clones golem de madeira, dragão de madeira, Myoujimon e a ocultação no solo. Agora um pequeno bônus, vamos nos lembrar do Mokuton Hotei no Jutsu. Com essa habilidade, Hashirama pode criar mãos tão grandes que são proporcionalmente do tamanho de um biju. E como vemos pelo Databook e o mangá, essa técnica cerca o oponente de todos os lados. Se isso é usado, no mínimo Boruto vai tentar recuar, o que seria lógico da parte dele. Então essa parada aí de dizer que seria quase impossível para o Hashirama ganhar tempo contra o Boruto é muito clichê, cara. E aqui não tenho o que dizer, cara, porque até mesmo Mitsuki conseguiu criar várias técnicas contra o Boruto. E diferente de qualquer outro oponente que o Boruto enfrentou até agora, essa seria a tal simultaneidade que eu tanto relembro, pois até mesmo o Sasuke teve dificuldade com muito menos, que é uma fração disso com alguns dragões.
Portanto, Hashirama teria sim grandes chances de vencer o Boruto, porque todas as suas técnicas principais se baseiam na sua base, que é manipular o terreno e colocá-lo a seu favor, seja com o Jukai Koutan ou Kajukai Kourin. E aí voltamos naquele ponto, se o Mitsuki teve tempo de utilizar suas técnicas, o que dirá o primeiro Hokage? Então, Emanuel, acredite, assim como você diz ter base para imaginar que o Boruto seja superior ao Hashirama, eu também tenho como sustentar a minha opinião. Anyway, pelo visto continuaremos discordando sobre quem vence, mas tá tudo bem, cara. E para você que acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe e, claro, deixe a sua opinião. No final das contas, o importante é nos respeitarmos, independente da divergência. E fiquem ligados que em breve teremos muitas batalhas por aqui no canal. Um forte abraço, pessoal. Valeu!